Então vamos lá. Primeiro eu acho importante a gente entender o conceito básico de geração. Geração, pessoas que viveram e que vivem que nasceram e que viveram um determinado tempo, o espírito dos tempos, né? Então esse é o princípio básico para a gente entender o que é geração. Vou falar rapidamente sobre as gerações, as que conhecemos, que os conceitos que são tradicionais nesse nosso mundo do marketing. Baby boomers, né? São aqueles nascidos entre 45 e 60. Estes anos variam dependendo da consultoria, dependendo do autor, 43 a 61, 42 a, né? Mas enfim, quem são eles? Nascidos no pós-guerra, no pós-segunda guerra, né? Houve um boom de natalidade no mundo e esta geração que nasceu nesse período é caracterizada, né, é chamada de Baby Boomers. A geração X vem logo depois, nós, geração X, nascemos aí entre 61 e 80 e a gente pegou um momento de mundo de introdução do primeiro PC, as primeiras tecnologias mobile, o fim da Guerra Fria. Importante, gente, eu tentei achar toda essa caracterização geolocalizada Brasil, América Latina. Não temos, né, o mundo do marketing maravilhoso de dado secundário é os Estados Unidos, então lidemos com isso, né? Geração Y, quem está aí hoje nos seus entre seus 40 e 30 anos, nascidos entre 81 e 95, viveram o 9/11, né? Viveram o início dos reality shows, viveram Google Earth e por aí vai, né? Jamais dentro desse novo mundo tecnológico. A geração Z, nascida a partir de 95, e aí a gente já está falando dos Wikileaks, computação na nuvem, né? E viveu muito, né? Tem vivido essas reviravoltas econômicas e políticas, né? Estão aí na casa dos seus 30, entre 30 e 20. E duas novas gerações que estão começando a ser estudadas, que é a Alfa, que é quem nasceu depois de 2010, estão aí na adolescência, 12 e 13, e a mais nova geração, que é a geração C, que está sendo apelidada de Corona Baby, porque são os nascidos de 2019 para cá, no meio da pandemia. Essa é uma geração que quem estuda gerações já pretende acompanhar desde já. Acho importante a gente dar só para a gente dar uma equalizada aqui, né? Não uma equalizada, assim, uma caracterizada melhor nessas gerações, né? Os baby boomers, a principal aspiração sempre foi segurança no trabalho, né? Segurança de emprego. O principal drive da geração X é o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, não é isso? Exatamente isso. A aspiração da geração Y por liberdade e flexibilidade. Interessante que a aspiração da geração Z, que está entre os seus 20 e 30, que vive, né, e viveu todos esses essa economia política conturbada, o que eles estão buscando como aspiração é segurança e estabilidade. As novas gerações Alfa e C, a gente ainda não tem esse tipo de insight, né? De insight. Mas sabe o que isso me fez lembrar? Meu pai, obviamente, baby boomer, né? Me perguntava muito assim, quando eu escolhi, né, fazer o marketing, ele é um médico, trabalhou 52 anos, ele trabalhou até os 81 anos. Aí ele perguntava assim, filha, ele falava, filha, eu não posso te ajudar, que eu não sei nada disso que você está escolhendo. Você está escolhendo uma profissão que eu desconheço. Esse negócio da estabilidade. Ele me perguntava isso. E na época, né, que eu escolhi a publicidade e a propaganda, era o auge da publicidade e propaganda. Eram campanhas milionárias, né, que era o início dos anos 90, aquelas campanhas milionárias. A gente tinha um vislumbre que ia ser a profissão do momento. Eu falava, não, pai, a profissão do momento. Né? Você sabe que, desculpa, só para a gente bater bola, o meu pai e a minha mãe, também baby boomers,
Quando eu fui pedir demissão da Caixa Econômica Federal, que eu tinha feito um concurso, estabilidade para o resto da vida, né? Foi uma crise familiar. Uma crise familiar. Porque a aspiração básica deles, né? Segurança no trabalho. Eu também queria ir para a publicidade como fui, né? E tem isso é super importante, né? Para quem aí trabalha com marketing, para a gente entender esses movimentos, né? Vou começar do exemplo simples, depois vou complementar. Dos exemplos simples, comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu fiz administração, depois migrei para marketing. Mas eu vinha de uma história dos meus tios baby boomers, minha mãe e tal, todos concursados, todos funcionários públicos. Eu fui o primeiro da geração ali que foi fazer outra coisa, fui para iniciativa privada. E aí depois veio o ciclo. Os meus primos, já nessa faixa etária ali dos 30, todos concursados. Todos Olha buscaram só, que concurso legal. público, né? Estão lá em Cuiabá, mas todo mundo tem seu concurso público ali. Então, tem esse ciclo aí. Uma coisa que eu acho muito legal quando a gente fala de gerações, para quem trabalha com marketing, e você falou, né, da questão dos dados americanos e tal, é que essa questão de geração, como está ligado realmente ao sinal dos tempos, Zeitgeist e tal, ela é global, né? É muito legal quando você começa a olhar, estudar e trabalhar com marketing, você vê também esse lugar das gerações dentro desse tipo de informação. O baby boomers existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe não sei aonde, assim como a geração, o Corona Baby, tem em todo mundo. E tem características semelhantes mesmo ali, independente de onde aquela pessoa está. Então isso é muito importante, é um conhecimento que hoje se perde muito, né, se dilui muito aí no dia a dia, né, por causa das personas e não sei quem, né, e que é muito importante a gente resgatar, porque esse sinal dos tempos, esses tempos, eles são transformadores, né, eles marcam aquela geração para algum caminho, como a gente falou aí, a geração que buscou liberdade depois e que vem a geração que viveu turbulência e viu a turbulência, o quanto a turbulência afetou a sua vida e tudo, ela vai procurar a questão de estabilidade depois. Então, é muito importante a gente assimilar isso. E nunca, acho que é uma marca desses tempos também, a gente tem tantas gerações convivendo. Sim, né? Longevidade, né? O ganho de longevidade. A longevidade está tá grande aí. E esse é um ganho, né, de tecnologia que vem aí do desenvolvimento mesmo dos tempos, mas que a gente também tem que saber de lidar, porque é um consumidor que está aí o tempo todo, as pessoas estão consumindo, mas de várias gerações, né? Eu dei o exemplo aqui antes da gente começar aí falando de uma compra que eu tive que fazer de questões de remédios de dermatologista que passaram para minha filha, e que a gente, num percurso do consultório para casa, a gente estava falando sobre isso, e eu falando para pesquisar, né, na internet, para ver onde pode comprar mais barato e tal. Na minha cabeça eu ia chegar em casa, abrir o notebook, fazer a pesquisa e concluir. No percurso todo ela usou o celular, papai, então a pesquisa está pronta, agora é só pagar. Geração nativa digital. Nativa digital comprando a mesma coisa, né? Mas agora eu quero falar uma coisa específica da geração X, que é a nossa, não é isso? Nós somos geração X. Nós somos geração X. Nós somos geração X. Eu acho que essa geração que tem 40 e poucos até 60, né? 45, 60 anos, é uma geração privilegiada e que tem que ser muito observada pelos profissionais de marketing, porque a gente passou pelos períodos de adaptação e a gente se adaptou. Porque se você não se adapta, você morre. Então, assim, é uma geração que tem um poder de compra, que já está estabilizada, né, profissionalmente, e que conseguiu se adaptar a essas mudanças todas digitais, a forma que você pega um táxi hoje, a forma que você ouve uma música. Eu acredito que todos nós aqui temos Spotify. Mas